Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 12 de junho, agora de 2025, última quinta-feira, Dia dos Namorados, e o título é Tempo de Conexão. Então vamos lá. Os tempos têm sido desafiadores, tantos acontecimentos simultâneos, cortinas de fumaça, insanidades, desespero. Toda essa tempestade acaba por nos arrastar em alguns momentos, tirando o nosso equilíbrio. Estamos passando pelo ápice da tormenta, o clímax da batalha, e não podemos perder o foco, a coragem e a fé. Agora, mais do que nunca, precisamos nos conectar ao nosso propósito, à nossa missão. Não há tempo para distrações. A intenção do caos é justamente romper a conexão com as vibrações mais elevadas, interromper a busca pelo autoconhecimento e impedir que as revelações nos mostrem toda a verdade. É preciso afinar a sintonia e conectar com as frequências da nossa alma, limpando toda e qualquer interferência. Haverá momentos em que o silêncio será a ferramenta mais precisa para esse trabalho. Silenciar o externo para ouvir o que realmente importa, a nossa voz interior, a intuição e as orientações daqueles que sempre nos ampararam. Acumulamos muito conhecimento e é chegada a hora de aplicá-los com sabedoria, blindando-nos do mal que vive sempre à espreita, aguardando uma oportunidade. O tão necessário orai e vigiai deve ser posto em prática. Estamos atentos, vigiando com coragem e confiantes de que nossas preces sempre serão ouvidas. Conecte-se à intensa luz que vem brotando para vencer a escuridão e sua derradeira hora. Afinal, a hora mais escura da noite é a que antecede o amanhecer. Então vamos lá. Quem assim acompanha, eu gosto de acompanhar, né, os acontecimentos, um pouquinho de cada coisa, não também ficar muito conectada com tudo, porque a gente realmente acaba desequilibrando, porque é muita coisa acontecendo, e a gente não dá conta, né? Então, assim, alguns assuntos que eu gosto mais de acompanhar, mesmo questão de geopolítica, eu gosto de acompanhar, não só o que está acontecendo no Brasil, mas o que está acontecendo no mundo, porque de uma certa forma está tudo interligado. E assim, e a gente começa a perceber o movimento de uma forma mais ampla, né? Mais macro, não só olhando para o nosso quintal, né? A gente consegue ter uma visão melhor e até uma compreensão melhor do que realmente está acontecendo quando a gente consegue olhar dentro de todo o contexto, né, mundial do que está acontecendo. E, inclusive, dá para a gente já, assim, desse contexto todo, a gente saber quem está de um lado e quem está do outro, né? Quem é joio e quem é trigo. Mais ou menos, né? Porque ainda tem muita gente que engana, muita gente ainda que a gente vai aí se surpreender, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? Gente que a gente achava que era lobo e é cordeiro, e gente que a gente achava que era cordeiro e é lobo. Então, é por isso que é importante que a gente também preste atenção, né? Sem perder o equilíbrio, sem se aprofundar, sem se contaminar com os acontecimentos, porque realmente tem certas coisas que a gente fica indignado de assistir e de ver acontecendo. Mas a gente tem que entender que é um movimento aí coordenado, né? Tudo está acontecendo, é um jogo de xadrez. Então, assim, as peças estão se movimentando até o derradeiro, né? Checkmate aí. E é bom que a gente acompanhe, né? A gente não pode também se alienar completamente, afinal de contas, a gente faz parte, né, disso, a gente participa, que a gente não está aqui só como espectador, né? É um teatro em que todos estamos aí envolvidos no desenvolvimento, né, da peça aí que está acontecendo. Então, cada um tem seu papel aqui. Uns com mais intensidade, com uma participação mais, assim, não digo mais relevante, porque cada um tem seu papel aqui e todo papel é relevante, mas alguns têm destaque, né? Se destacam mais, têm atuações mais, assim, como se fossem os protagonistas, né?
mas todo mundo é importante para o contexto ali do espetáculo, para que ele aconteça, né? Tanto quem está atuando, tanto quem está nos bastidores, né? Quem está dando suporte, quem está ajudando no figurino, todo mundo é importante para que tudo aconteça da melhor forma e com o melhor resultado. Então, a gente vê aí esse movimento muito intenso, né? E muita cortina de fumaça, assim. Você percebe que há coisas para as quais o sistema não quer que a gente olhe, então eles lançam alguma cortina de fumaça, alguma distração, e, 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 a, e muita gente cai com muita facilidade, né? Principalmente quem tem muita gente que fala, não gosto de tal assunto, não gosto de tal assunto, mas assim, cai nas ciladas justamente por não se aprofundar no conhecimento do que elas precisam entender e que tem mais importância realmente, que tem mais relevância. Muitas vezes tem um monte de coisa acontecendo que impacta na vida da gente de uma forma mais profunda, e aí lançam lá, aí um assunto, né, para distrair. Separação de algum famoso, por exemplo. Fica todo mundo falando daquilo e não olha para o que é muito mais importante, porque aquilo ali não vai afetar a sua vida. Tanto faz, sabe? Não vai mudar nada na sua vida. O fato do casal ter separado só porque é famoso. Enquanto tem outras coisas muito mais importantes acontecendo que vão impactar verdadeiramente a vida da gente, para as quais a gente tem que estar mais atento e muitas vezes participar na medida das nossas possibilidades, né? Que muitas vezes eu já falei, que às vezes o fato de você divulgar um conteúdo de quem está ali na batalha é importante, porque mostra que aquela pessoa tem um suporte, dá apoio para aquela pessoa continuar ali na luta. Porque se todo mundo ficar esperando que as coisas vão se resolver, porque tem muita gente que fala, não, porque eu entendo que existe, né, vamos dizer, um roteiro aí pré-determinado, que as coisas estão se encaminhando, mas se os atores não participarem da peça, a peça não acontece. Né? Tem lá o roteiro, tem todas as falas, tem todos os personagens. Aí já pensou se os personagens falam assim, não, já está tudo determinado, já está tudo escrito, e eles resolvem não participar. Não vai acontecer o espetáculo. Não vai acontecer, não vai chegar no clímax, não vai chegar no final. Então, assim, muitas pessoas acham que já está tudo determinado, então está tudo certo, não precisa fazer nada. E não é bem por aí. Né? A gente faz parte deste momento, ninguém está aqui à toa. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com as distrações. Porque o que eu percebo é que às vezes tem muitas pessoas que se apegam em gurus, em roteiros, elas ficam esperando que alguém diga o que elas têm que fazer. E não é assim, por isso que eu falo, a gente tem que se voltar para dentro e buscar o autoconhecimento, porque as respostas estão dentro de nós, as nossas intuições, as nossas conexões. Então a gente precisa começar a se conectar de uma forma mais direta, né, com os nossos mentores e com o nosso eu superior também. Que de uma certa forma a gente tem as respostas, a gente precisa aprender a acessá-las. E quando você está só esperando que outros te deem as respostas e você fica ali, porque tem gente que meio que se comporta assim como aquela coisa de seita, né? Ela começa a focar em uma determinada pessoa e tudo que aquela pessoa fala, ela não questiona, ela acredita, é o guru e segue cegamente. Ninguém tem todas as respostas. Todo mundo aqui, mesmo assim, as pessoas, os espiritualistas que estão trazendo canalizações e tudo, cada um tem uma parte. Mas aliás, assim, eles mesmos têm que ter esse cuidado de não se colocarem como a verdade absoluta. Porque eles, de uma certa, quando a gente faz isso, né? Cada um aqui está dando a sua contribuição para que as pessoas
assumam o seu verdadeiro poder. Então, eu quando venho falar aqui, vários canais aí que vêm falar e passar alguma informação ou tentar dar alguma contribuição para que as pessoas, para que se incentive as pessoas a buscarem a sua própria autoconfiança, né? Começar a buscar a sua conexão interior, porque tudo está dentro, nada está fora. Se alguém falar para você que você tem que ficar buscando as informações e todas as respostas fora, desconfie, porque não está fora. Ninguém de fora pode te dar as respostas são suas. Porque a gente está aqui para aprender, a gente está aqui num projeto que a gente mesmo traçou. Então, as escolhas são nossas, os caminhos são nossos. E a gente não pode estar esperando que outras pessoas façam esse papel por nós. Então é por isso que a gente tem que se conectar principalmente com a nossa essência, começar a ouvir o nosso eu superior, a nossa voz interior, o nosso coração, a nossa intuição e seguir essa intuição, as nossas intenções, né, sempre com uma intenção benevolente, voltada para o bem, para a luz, mas o caminho é nosso, as escolhas são nossas, então a gente não pode jogar essa responsabilidade nas costas das outras pessoas e achar que alguém tem que te guiar aqui. Então, eu acho preocupante essa coisa de perceber que as pessoas, tem gente que fica muito esperando respostas de outras pessoas, porque aí elas não fazem o trabalho delas, que é buscar as respostas delas, porque nós somos seres individuais e as respostas são individuais. Então, por mais que tenham pessoas que possam te auxiliar, essa busca é sua. Então, esse conhecimento todo também está dentro de você. Então, o que a maioria dos espiritualistas, dos canalizadores sérios, na verdade, querem é que orientar as pessoas para que elas busquem essas conexões e consigam se conectar com as respostas que elas já têm, né? E porque dessa forma que a gente vai expandir a consciência. Porque se a gente ficar esperando sempre de fora, a gente não vai conseguir expandir a consciência, a gente vai estar se limitando. Porque a gente não faz o trabalho de expandir. Porque isso é um trabalho individual, é um trabalho de cada um. Enquanto as pessoas ficarem limitadas a aceitar só o que vem de fora, sem questionamentos, sem parar para pensar se aquilo realmente faz sentido ou não para elas, elas vão ficar ali, estacionadas, limitadas, e isso é um perigo justamente para estagnar o processo de expansão de consciência de cada um. Então é importante que assim eu faço os textos, trago os textos, mas assim faço as minhas reflexões, esperando que cada um traga as suas reflexões, né? A partir dali, faça as suas próprias reflexões, porque nem sempre o que faz sentido para mim faz o mesmo sentido para quem está ouvindo ou para quem está lendo. Às vezes a pessoa tem uma outra visão, né? A gente pode, é interessante até trocar essas impressões, né? Porque isso auxilia a esse caminho de crescimento, de ampliação mesmo, de consciência, mas tudo isso eu acho que é voltado justamente para estimular que a gente faça essas importantes conexões individuais, né? As conexões com os nossos mentores, com a nossa egrégora, com o que a gente, com o nosso propósito aqui mesmo, porque
cada um tem um propósito e nenhum é igual ao outro. Cada um faz parte ali, né? Como eu falei no começo, daquele espetáculo, daquele teatro. Cada um tem ali o seu papel pré-determinado. E a gente tem que cumprir exatamente aquele propósito que a gente se estabeleceu aqui, né? A gente pode até melhorar um pouco, né, o nosso desempenho aqui. De repente, a gente consegue fazer essa movimentação, esse conhecimento, essa expansão de consciência antes até do que a gente havia projetado. Então, mas é tudo escolha nossa de acelerar ou atrasar o processo. Mas o processo é nosso e depende das nossas atitudes. Então é um momento que a gente precisa estar conectado conosco, com a nossa voz interior, e tomar cuidado para não se deixar assim envolver demais com o que vem de fora, com o externo, e ficar buscando as respostas aos nossos questionamentos fora. A gente ouve, né? Tem muita gente aí com muita contribuição, mas é importante que a gente pegue tudo essas reflexões, todas essas informações e as processe de acordo com o que faz sentido para nós. Aí esse é um trabalho individual, né? A gente pode ficar falando amém, amém, amém para tudo o que a gente ouve sem questionar, certo? Porque senão a gente não cresce, que a gente cresce a partir dos nossos próprios aprendizados, certo? Então é isso, vamos aí fortalecer essas nossas conexões superiores, né, elevando as nossas vibrações, que é um momento que é o que está sendo pedido nesse momento, tá bom? Então é isso, eu agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.